Graça e paz, Igreja Batista do Sevilha B. Hoje nós estamos aqui de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito e objetivo, que é edificar a sua vida por meio da palavra. Eu quero fazer uma oração agora, pedindo a Deus que traga entendimento, compreensão dessa palavra que será ministrada à sua vida. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela palavra que será ministrada. E eu peço ao Senhor que traga entendimento a cada coração que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor revele essa palavra para cada homem, cada mulher, cada pessoa que vai ouvi-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero hoje trazer um tema para você que é, o modelo da oração de Jesus, que é o Pai Nosso, uma oração muito importante. O Dr. Myles Munroe, nesse livro ele traz um esclarecimento bem legal sobre a importância da oração, e nesse livro ele fala sobre compreendendo o propósito e o poder da oração. E eu quero, de forma muito objetiva, com base nesse livro, te explicar a oração do Pai Nosso. E primeiro porque a oração ela é muito difícil. Muitas pessoas têm muita dificuldade para orar. Não conseguem tirar tempo, não conseguem dedicar-se à oração. Eu também percebi que na minha vida é necessário romper com muitos limites da oração. Então eu passei a estudar esse tema, passei a me dedicar à oração, a praticar a oração. E tem sido bênção na minha vida, tem sido uma experiência extraordinária para mim. E eu quero te ensinar a oração do Pai Nosso de forma muito objetiva aqui. Porque por aqui é difícil a questão do tempo, tecnologia, mas eu quero aqui abrir um caminho para que você na sua casa possa dedicar a oração do Pai Nosso. Então, o tema é o modelo da oração de Jesus. Primeiro, orar é mais importante do que qualquer atividade do dia a dia. A nossa tendência é acordar, fazer tantas coisas, tantas atividades e nos esquecemos de orar. E ela é a oração é a atividade mais importante do dia a dia. Por quê? Porque por meio da oração é que Deus nos dá sabedoria, entendimento, discernimento. Ele abre a nossa mente, abre o nosso coração, Ele nos prepara. E Ele, muito mais do que isso, Ele nos dá entendimento para cumprir a vontade dEle, cumprir o propósito dEle. E se nós começamos o dia com oração, a probabilidade do dia, da nossa semana, do mês e da nossa vida estar alinhada com a vontade de Deus faz toda a diferença. E também, por meio da oração, é que Jesus ele conhecia os pensamentos e o propósito do coração de Deus. E o mesmo tem que acontecer comigo e com você. Precisamos entender o pensamento e o propósito do coração de Deus, sabe, queridos? E a oração, ela não ocorre de forma natural. A oração, ela precisa ser praticada. Pastor Arley, eu não consigo orar. Claro que você não vai conseguir. A oração, ela é praticada. Assim como alguém pratica o esporte, assim como alguém pratica uma língua estrangeira, o inglês, o espanhol, o francês, você também precisa aprender a orar. E é por isso que eu quero te ensinar a oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, Jesus diz, ele diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a primeira parte aqui fala do Pai Nosso. Pai Nosso, queridos, é quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, mas que Deus também é o Pai de outras pessoas que têm necessidades, assim como eu tenho necessidade, como você tem necessidade. Isso é muito importante porque nós somos egoístas. E quando nós vamos orar,
oramos para que Deus abençoe a nossa família, o nosso trabalho, a nossa, as nossas finanças, e esquecemos de orar pela necessidade dos outros. Então, Pai Nosso, quando nós referimos ao nosso Pai, vamos referir a necessidade dos outros, vamos pedir a Deus para que atenda a necessidade das outras pessoas, porque Deus, Ele é o nosso Pai e Ele é a nossa fonte. De Deus provém todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos a necessidade do outro, e o próprio Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos preocupar com a necessidade do outro, porque Deus, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece as nossas necessidades. E Deus, Ele se importa muito quando eu me importo com o meu próximo. Então, não ore apenas para você, mas ore pelo seu próximo. E também fala assim, olha, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, nós admitimos que nós precisamos de ajuda, não no plano horizontal, não apenas nas pessoas que estão à nossa volta, na nossa frente, atrás de nós, mas admitimos que precisamos de uma ajuda que vem de um reino, que não é do reino terrestre, mas que é do reino de Deus. Ou seja, dependemos de ajuda de Jesus, dependemos da ajuda do Espírito Santo, que são intermediários a Deus. Então, peça para que a vontade de Deus, peça para que Deus reconheça que você precisa de ajuda, não das pessoas, mas de Deus que está nos céus. E ele também fala, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando santificamos o nome de Deus, ou seja, dizemos, o Senhor é santo, reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos quem Deus é, o poder de Deus, a majestade de Deus, nós estamos louvando a Deus. O louvor é muito importante, louvando a Deus como um Pai que é santo. Glorificamos e damos glória a todos os atributos de Deus, porque Deus é poderoso, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é exaltado, Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, Ele é magnífico, Ele é glorioso. Exaltamos o nome de Deus. No Pai Nosso, Jesus ele ensina que é muito importante dar glória, dar atributos, santificar o nome de Deus. E o quarto ponto é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós expressamos essa frase que Jesus ensina, nós expressamos interesse no reino de Deus e pedimos a Ele para que a vontade dEle seja cumprida em nossas vidas antes mesmo dos nossos próprios interesses. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor fazer a vontade de Deus do que a nossa vontade. É muito melhor cumprir o plano que Deus tem para a nossa vida do que o plano que nós temos para as nossas vidas. Então, eu custei aprender isso. E é muito importante. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, cumpra o teu querer. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Deus, o que o Senhor tem, eu vou fazer. O que o Senhor tem, eu vou cumprir. Eu vou fazer. Por quê? Porque a tua vontade no céu é muito melhor que a vontade que nós temos aqui na terra. E Jesus também ele nos ensina, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou seja, precisamos de que dia a dia Deus ele supra cada uma das nossas necessidades diárias, não só nas nossas vidas, mas nas necessidades dos outros. Queridos, eu tenho aprendido a orar pela necessidade das outras pessoas, orar por aqueles que passam fome, orar por aquelas famílias que estão sofrendo e que perderam seus familiares com coronavírus, orar pelas pessoas que têm necessidade de um trabalho e elas estão passando aperto, orar pelas necessidades dos meus familiares. Deus nos ensina a olhar para o outro ao invés de sermos egoístas e olharmos para nós, porque quando olhamos para a necessidade do outro, Deus automaticamente supre as nossas necessidades. O salmista Davi disse que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Sabe, e assim, nesse processo de olhar para o outro, Deus ele possibilita o nosso sustento quando preocupamos com as outras pessoas. Sabe, e também Jesus ele ensina, perdoa-nos os nossos pecados,
pois também nós perdoamos. Ou seja, perdoamos os outros para que Deus ele possa nos perdoar e nos ouvir e possa responder às nossas orações. Porque se nós não aprendermos a perdoar o nosso próximo, não aprendermos a resolver os problemas na família, com os amigos, a resolver as pendências que sabemos que temos que perdoar, que temos que resolver, que temos que tratar, a Bíblia diz que o Senhor não vai nos ouvir e automaticamente as nossas orações não serão respondidas. Oração é muito importante, nós esperamos e desejamos que Deus ele possa responder às nossas orações, atender o desejo do nosso coração. E Deus ele vai fazer isso quando nós aprendermos a perdoar as pessoas que nos fazem mal. É uma necessidade, é algo, é uma determinação que eu e você precisamos colocar em nosso coração, que é de perdoar o nosso próximo. E para eu quase finalizar, queridos, Jesus ele também fala, olha, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. O próprio Jesus, no Evangelho de João, ele fala assim, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe, esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E o diabo ele busca de todas as maneiras uma forma de perverter o meu coração, de perverter o seu coração, a sua vida, de acabar com as suas emoções, para que nós venhamos, sabe, a andar de acordo com a vontade de Satanás e não de acordo com a vontade de Deus. Satanás ele quer fazer de tudo para destruir o nosso relacionamento com o nosso Pai. E Jesus ele nos ensina, sabe, não nos conduz à tentação, ou seja, livra-nos do mal. Precisamos orar repreendendo as tentações, repreendendo as forças demoníacas, protegendo-nos com a armadura de Deus, mandando embora toda seta do inimigo, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo para que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, porque é o Senhor quem nos dá proteção, é Ele quem nos guarda, para que venhamos a fazer a vontade de Deus. E Jesus, ele encerra a oração do Pai Nosso dizendo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E o que significa isso? Que precisamos louvar mais uma vez o nome de Deus, dando glória a Deus, dando louvores a Deus, agradecendo pelas orações que foram respondidas. Agradecendo a Deus pelos milagres que Ele já nos concedeu. Entendendo que Deus, Ele não mente, entendendo que Deus o que promete cumpre, vamos dar louvor. Quando damos louvor, expressamos gratidão e a gratidão agrada o coração de Deus. Isso é muito importante. E eu quero te ensinar a colocar a oração em prática. Eu quero fazer uma pergunta para você. Procuro um relacionamento com o Pai no meu dia a dia? Você procura um relacionamento diário com Deus no seu dia a dia? É uma pergunta para você se responder aí. Outra pergunta que eu quero fazer para você. As suas orações são orações sinceras de comunhão com Deus? Ou elas são mais parecidas com uma lista de compras? Ou você faz uma oração assim, daquelas repetitivas, mecânicas, não estou aguentando mais? Como é que você ora? Seja sincero. E a partir de hoje, querido, eu quero que você desenvolva a oração, porque a oração ela é praticada. E eu quero que você, dia a dia, desenvolva a sua oração, aumentando o tempo que você passa na presença de Deus, e você vai construir um relacionamento de intimidade com Ele. E o Dr. Miles, ele fala uma coisa que é interessante. Quando você passa o tempo com Deus, Ele revela o que Ele quer que você faça. Quando você passa o tempo com Deus, Ele revela o que Ele quer que você faça. Não sei o que fazer, tempo com Deus. Não sei que decisão tomar, tempo com Deus. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, tempo com Deus. Construa um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu coração, sua família, e que você seja guardado e protegido por Ele em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse irmão que assiste essa palavra, e eu peço que essa palavra edifique a vida desse irmão, e que nós nunca mais sejamos os mesmos, mas que venhamos a ter intimidade e comunhão com a Tua santa palavra e comunhão por meio da oração.
ministra aos nossos corações, nos ensina a orar por meio da oração modelo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, suas finanças, seus dízimos, suas ofertas, e que Deus te proteja e guarde hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de voltarmos os cultos para a nossa igreja, abraçar, beijar e termos comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.